Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Tivemos hoje o amistoso entre Vasco e River Plate, né? O River Plate conseguiu se impor no jogo e venceu o Vasco por 3-0, galera. É um resultado até que não condiz com o futebol que tivemos dentro de campo, né? O Vasco não jogou mal para poder perder por esse placar de 3-0, né? Início de temporada, a equipe ainda tá jogando seu primeiro jogo junto, né? O River Plate já jogou 2 jogos na temporada, então o torcedor não tem que se preocupar, é apenas um amistoso. O Vasco ainda vai ter muito tempo para poder acertar esse time, né? Eu acredito que o técnico do Vasco vai conseguir eh, eh, melhorar a equipe, né, durante a temporada. O Campeonato Carioca é o campeonato de o Vasco tem que se provar na temporada. É um campeonato de o Vasco esse ano tem obrigação de conseguir chegar nas finais, então não é para o torcedor ficar tão preocupado, começar a reclamar do time. É primeiro jogo ainda do time titular, tem que ter calma. Ainda tem jogadores ainda que vai estrear no time titular, tem jogadores estrangeiros, então não é para poder o torcedor entrar em pânico com um jogo desse, né? Um resultado de 3-0 em um amistoso, né? E bora acompanhar mais o Sport Center aqui mostrando tudo sobre esse jogo entre Vasco e River Plate. Eu quero saber de você, Elton, o que você viu de positivo no time do Vasco que o torcedor fala, olha, isso pode ser, levando em consideração que muita gente ainda vai entrar nessa equipe, né? A gente está vendo os gols, o primeiro, a cobrança de falta do Nacho, que voltou do Atlético para o River Plate, foi importante. Nesse primeiro gol, o Mamana faz de cabeça. No segundo gol, o Nacho também participa. E o ex-palmeirense Borja é quem vai fazer. O terceiro, com uma facilidade tremenda, o Beltrán, sem muita marcação, vai girar e marcar. A gente vai ver já os gols. Mas queria saber de você isso. O que você vê, o que você viu de positivo nesse time do Vasco? Falar, olha, aqui tá legal. Edu, deu para ver pouquíssima coisa, né? Pouquíssimas coisas, na verdade. Foi um time que no primeiro tempo mostrou uma falta de entrosamento, muitas vezes espaçado, né? Dando muito espaço para o River Plate. O segundo gol foi fruto disso, inclusive. Esse terceiro já nem se fala, né? Um time muito modificado. Eu gostei do nosso glorioso sósia do Adnei, o Pumita. É um jogador que pode funcionar muito bem ali pelo lado direito. É um jogador que certamente vai ter muita liberdade, né, para jogar do meio para frente. E acho que pode ser considerado um aspecto positivo. A gente vê o Nenê começar também a temporada e é um jogador que a gente vai precisar entender como o Barbieri vai usar ao longo de 2023, porque é um jogador já muito veterano para uma temporada longa. De repente pode não ser aquele jogador muito regular como vimos nas últimas temporadas. Regular em termos de atuação, em termos de presença dentro de campo. Mas pouquíssimas coisas, viu, Edu? Acho que é muito mais, serviu muito mais para a gente entender como o Barbieri pensa o jogo, teoricamente seria um jogo para isso, mas poucos aspectos podem ser tirados de ideias, né, do que o Barbieri quer colocar em prática. Muitos jogadores, claro, ainda fora de ritmo, muitos jogadores ainda entrarão nessa equipe, mas a gente sabe que o Barbieri gosta desse jogo de posse de bola, que contra o River Plate não funcionou. O Campeonato Carioca vai dar isso um pouco mais para ele consolidar mais esse modelo de jogo. Porque contra um adversário como esse, né, um gigante sul-americano que vive um momento um pouco melhor, o Vasco não conseguiu mostrar na prática o que quer o seu treinador. É o time já com muita história, né? Apesar de estar revivendo um momento de renovação também, com o Demichelis, que acabou de chegar, o River Plate vai aí com experiência. O Nacho volta, por exemplo, então ele volta a encontrar antigos companheiros. E no Vasco a gente tem, por exemplo, o Alex Teixeira, que renovou o contrato, uma peça fundamental para o Barbieri, assim como o goleiro Ivan. São peças que ainda vão entrar, além daquelas que o Vasco ainda vai contratar e precisa ainda olhar o mercado, né? Apesar de já ter gastado mais de 80 milhões, tem peças importantes, em locais importantes, para preencher esse elenco, né, Elton? O Jair vai dar uma organizada no meio-campo, é um jogador que vai funcionar muito bem ali no meio. Acho que o Pedro Raul, que teve até uma oportunidade, né, no primeiro tempo, uma cabeçada, no segundo tempo, aliás, no início do segundo tempo, uma cabeçada de um cruzamento que veio da esquerda, um jogador também que nesse jogo do Barbieri vai ser muito mais utilizado ali no chão, saindo um pouco mais da área, tentando tabelar com quem vem de trás. Os garotos, né, que foram utilizados ano passado também
devem ter mais oportunidades. Perdeu o Andrei, né, que é um jogador que funcionaria muito bem, encaixaria muito bem com o Jair, inclusive, ali no meio. É um time que vai se construindo aos poucos, né? O Léo na esquerda, saber como o Léo vai jogar, se vai jogar como um zagueiro pela esquerda ou se vai ter liberdade como lateral. O Piton também, que é um jogador que tem essa liberdade para jogar um pouco mais justamente pela proteção do Léo. Ele tem boas peças para fazer o Vasco funcionar muito bem. É claro que o primeiro jogo não é parâmetro para a gente tirar conclusões do que será a temporada, mas serve muito, volto a repetir, para o que não fazer daqui para frente. É um time que deu muito espaço, é uma equipe que tentou fechar os lados do campo e deu muito o centro do campo para o River Plate, construiu o seu jogo. É um time que, com a saída de bola, sentiu muitas dificuldades de encontrar ali um volante para poder receber, para poder sair com um pouco mais de tranquilidade. Os blocos muito, muito espaçados, né? A linha defensiva com a linha de meio campo, permitindo que o River Plate tomasse conta desse setor. Então, serviu muito mais para a gente perceber o que daqui para frente precisa ser corrigido. Foi um primeiro jogo importante, inclusive, para o Barbieri tirar essas conclusões. Sim, Barbieri que a gente viu ali com a mão na cabeça no terceiro gol, pensando, vou ter muito trabalho. Vai, é só o primeiro passo, como destacou o nosso Rogério Vogan muito bem, é só o primeiro passo de uma longa caminhada, né? E aí, a molecada, Figueiredo, Gabriel Peck, tem que se entrosar com a turma. E a gente vê, Pedro Raul, por exemplo, não foi o jogador do Goiás. Por quê? Porque não tem aquela estrutura ainda feita para jogar, para a bola chegar nele, né, Elton? E vai jogar no Vasco diferente do que jogava o Goiás. O Goiás do Jair Ventura era um time de transição, era uma equipe muito reativa, era a bola em profundidade para o Pedro Raul tentar atacar o espaço. O Vasco, pela proposta do Barbieri, vai ter mais a bola no pé, vai ter mais a participação dele nesse jogo curto, ele vai jogar muitas vezes mais de costas do que de frente, porque pode enfrentar defesas mais fechadas, principalmente no Campeonato Carioca, então vai exigir mais repertório do Pedro Raul, que tem qualidade para isso. E tendo jogadores, como você falou, né, tem o Gabriel Peck, tem o Figueiredo, tem o próprio Nenê, tem o Jair que vai entrar nessa equipe, são jogadores que podem ajudar na construção do jogo. Ele vai ser mais acionado nesse sentido, tanto no jogo curto como nessas bolas em profundidade. É um jogador que tende a contribuir muito mais até do que contribuiu com o Goiás, proporcionalmente falando, né? Um time que dependia muito do Pedro Raul em ser o definidor. Ele tem mais parceria para funcionar melhor nessa temporada. O Alex Teixeira deve jogar no próximo amistoso contra o Inter Miami. E o Nenê, eu queria saber de você, Elton. Nenê joga a partida toda contra o River Plate. Isso significa alguma coisa? Quer dizer, o Barbieri está vendo o Nenê como uma peça importante na sua visão aí, claro, de fora, mas o fato dele jogar a partida inteira, talvez queira dizer que o Barbieri conta com ele? Não só o Barbieri conta com ele, mas o Nenê mostra que o Barbieri pode contar com ele, né? Porque existia essa dúvida de uma renovação de contrato, de uma permanência por mais uma temporada. O Nenê já muito veterano, como eu falei, mas é um jogador que se cuida muito, né? Mas a gente sabe que o nível do Campeonato Brasileiro da Série A é diferente das temporadas que o Vasco viveu na Série B. Vai ser um calendário um pouco mais apertado também, nesse sentido de jogos tecnicamente tecnicamente superiores ao da temporada passada, em curto espaço de tempo para preparação entre um jogo e outro. Então, ele fisicamente parece ter dado essa resposta, né? Claro, primeiro jogo, um jogo amistoso, mas num jogo onde o Barbieri poderia mudar quase o time inteiro, ele deu a resposta com muitos minutos em campo. Acho que é um jogador que vai contribuir nesse sentido, Edu. Não acho que será titular absoluto. Acho que o calendário nem permitirá que o Nenê seja titular absoluto ou que jogue 90 minutos caso seja titular, porque ele também pode começar muitas partidas como titular e sair com 60, 70 minutos de jogo, mas é um jogador que acho que em momentos cruciais pode contribuir com esse Vasco. Não só pela experiência que tem, né, mas é um jogador da bola parada, é um jogador que tem a inteligência de pensar rápido e colocar um jogador na cara do gol, tem um bom chute, né, de média distância, aparece na área também para finalizar. Em momentos chave, ele vai ser importante para esse Vasco sim em 2023.
é a Florida Tour. E então, Galera, é isso aí, né? O Vasco não conseguiu o resultado esperado, né? O torcedor fica chateado porque esperava um pouco mais do time do Vasco na estreia, mas é só primeiro jogo. O Barbieri ainda tem que observar esse time, porque não adianta, ele só treinou, entendeu? Então ele não tem a noção ainda do time dele, então ele tem que começar a encaixar as peças aos poucos. O Vasco ainda vai ter alguns amistosos ainda pela frente, tem Campeonato Carioca, o Vasco tem que estar bem no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Vasco no ano, entendeu? Onde o Vasco tem que conseguir fazer um bom campeonato, primeiramente se manter na Série A e depois tentar brigar pela parte de cima da tabela de classificação. Porque eu acredito que até abril o Vasco ainda deve contratar mais jogadores. Eu acredito que mais uns 4 jogadores ainda devem chegar no time do Vasco ainda para essa temporada. Isso é se não chegar até mais jogadores, né? Porque o Vasco precisa de peça de reposição. Não pode ficar contando somente só com o Nenê, porque em jogos de muita intensidade o Nenê não vai conseguir jogar. Não adianta, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir jogar 90 minutos, mas é um jogador muito bom, muito importante na bola parada. Mas infelizmente a idade passa e ele não vai conseguir entregar tudo que o Vasco precisa durante a temporada. Por isso tem que ter um jogador para poder substituir Nenê, né, para poder alternar, porque nem todos os jogos ele vai conseguir jogar, ele também não vai conseguir jogar os 90 minutos, né? Foi só o primeiro jogo, o Vasco ainda não está em sintonia, jogadores desentrosados, é claro, cada jogador chegando de um time diferente, não estão acostumados a jogar junto, então tem que ter paciência até o Barbieri conseguir implementar, né, o formato dele de jogo, entendeu? Assim também foi no time do Bragantino quando ele chegou, ele tentou implementar o futebol dele, até que aos poucos foi dando certo, no finalzinho, claro, não teve o rendimento que vinha tendo, mas o Vasco tem tudo para poder ter um início aí muito promissor nos campeonatos, principalmente no Campeonato Carioca, onde o Vasco tem que vir forte para poder ter uma base, né, para poder jogar as próximas competições, que é a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal e coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa derrota do Vasco para a equipe do River Plate. Normal, ou vocês acham que o Vasco deveria entregar um pouco mais neste jogo? Para mim, eu acho que não foi um resultado para mim muito maior, né, do que deveria. Para mim, se fosse 1-0, até 2-0, 2-1, seria aceitável, né? 3-0 achei um placar até um pouco acima do que foi o jogo, né? Mas é isso daí, bola para frente e esperar agora os próximos jogos, galera. Não esquece, você que chegou no nosso canal aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.